Olá, eu sou a Luciana. Meu canal tem o intuito de passar as minhas experiências com a RH e eu também gravo coisas que eu leio e que eu gosto com áudio, porque eu gosto. Mas hoje eu queria falar sobre um assunto um pouco delicado. Eu queria falar sobre a depressão. Antes de começar a falar, eu queria deixar claro que a minha intenção é ser contribuição para alguém, né? Assim como eu tive muita contribuição no YouTube quando eu precisei. O que eu eu não falo com base, eu não tenho nenhum estudo científico, eu sou uma pessoa que teve, nesse caso, a doença, que tem a doença e que procura meios de lidar com isso. Mas que antes de procurar esses meios, sofreu muito, né? Eu puxei uns dados na internet para passar para vocês. Cerca de 400 milhões de pessoas sofrem de depressão no mundo, o que representa 7% da população mundial. De acordo com os dados do IBGE, no Brasil, 11 milhões de pessoas têm ou já tiveram a doença, e por isso o país ocupa o primeiro lugar no ranking de predomínio da depressão. Então vamos lá. Antes de eu começar a falar, eu queria fazer uma parada. Em 2021, a gente ainda encontra pessoas que acham que a depressão é frescura, é cabeça vazia, é falta de Deus, precisa procurar o que fazer, né? É muito triste, isso é muito triste, porque eu costumo comparar a depressão com a pressão alta ou com a diabetes. Ninguém chega, fala, eu sofro de pressão alta e o outro vai dizer, ah, é frescura, você não tem nada. Ou o diabético que toma insulina, ah, para de tomar isso, você está querendo se envenenar, procura o que fazer. Ninguém faz isso, né? E outra coisa, que para mim foi muito importante perceber, as pessoas hoje em dia muito, como que eu posso dizer, difundida de maneira errônea. Você pega uma rede social e você vai ver assim, ai, hoje eu tô meio deprê, ai, hoje eu acordei depressiva. Isso não existe, gente. As pessoas não ficam meio deprê, as pessoas não acordam depressiva. As pessoas acordam um pouco triste, um pouco chateada, a cor do tempo não ajudou, mas não depressivas. Então precisa parar de usar a palavra depressão de maneira vulgar, né? Vamos dizer assim. Desculpa se eu não estiver sabendo me expressar direito, mas para mim também é muito complicado falar a respeito, tá? E eu morro de vergonha de gravar esses vídeos, mas eu acho que é importante, porque eu busco e eu acredito que existem outras pessoas que buscam também, tá? A depressão é um distúrbio afetivo que causa tristeza, baixa autoestima e sensação de pessimismo frequente. É uma série de fatores, principalmente relacionado aos neurotransmissores, as substâncias que transmitem impulso nervoso entre as células. E acaba causando uma alteração química no cérebro. Então, é uma doença. Em algum momento, em qualquer momento, você pode desenvolver a depressão. Normalmente, ela começa quando você vive uma situação traumática, né? Eu vivi uma situação traumática há 30 anos atrás com a morte da minha avó. E naquele momento eu desenvolvi a depressão.
Para você ter uma ideia, há 20 e tantos anos atrás, eu sou quase uma cinquentona, né? Eu me sentia mal e eu procurava médicos e explicava o que eu estava sentindo. Naquela época, a AIDS não era uma coisa assim que se falava muito, né? Na verdade, estava começando porque o Cazuza havia morrido e tal. Eu cheguei a fazer até exame de AIDS para ver se era isso que eu tinha, porque eu desenvolvia manchas roxas no meu corpo. Eu tinha sintomas de câncer em todos os órgãos. Eu tinha sintoma de AIDS. Eu tinha vários sintomas. E ninguém descobriu o que eu tinha. Até que uma médica muito assim, que foi maravilhosa comigo, hoje infelizmente ela já é falecida, ela falou: Luciana, eu acho que você está com depressão. Eu vou estudar mais a respeito para a gente poder trabalhar a respeito disso. E ela foi buscar e descobriu que eu tinha depressão. Naquele momento ela procurou medicamentos para que eu tomasse, e naquela época os medicamentos eram calmantes, eles não eram, não tinha tanta eficácia como tem hoje, né? E nesses 20 e tantos anos eu fui passando por psiquiatras, por médicos, para tentar estabilizar isso. Nesses 20 e tantos anos eu parei a minha vida? Não, eu não parei a minha vida. A minha vida continuou, eu continuei namorando, eu fiquei noiva, eu estudei, mas no meio do meu caminho sempre houveram paradas, que eram quando haviam as crises, quando o remédio não fazia mais efeito. Eu tive várias tentativas de suicídio. Veja bem, eu nunca quis morrer, eu nunca quis me matar, tá? Quando a pessoa dá entrada num hospital como tentativa de suicídio, nem sempre, ou na maioria das vezes, ela quis tentar se matar. Ela quis aliviar a dor, que é uma dor química, que é causada pelo nosso cérebro. Não é porque eu não comprei o sapato que eu queria, não é porque eu não tenho o carro do ano, não é porque eu não pude fazer a viagem, não é porque o namorado me largou. Não é por esses motivos. É químico, é do cérebro. Entendem? Eu espero que sim. Isso tudo causa muito estresse psicológico e físico, tá? E faz a gente ter muitas alterações na nossa evolução. Eu, por exemplo, eu comecei a fazer faculdade em Piracicaba, eu sou de Campinas, e todos os dias eu pegava o ônibus fretado para ir para a faculdade num curso que era meu sonho desde menina. Eu amava o curso que eu fazia, amava. E eu nunca tive dúvida de que era aquilo que eu queria para minha vida. Mas, quando eu cheguei no terceiro ano da faculdade, eu tive uma crise de depressão. E haviam morrido alguns jovens num acidente na rodovia do Açúcar, que iam para uma outra cidade de um fretado. E aquilo mexeu comigo. Foi um gatilho para que aquela sensação, aquele meu trauma voltasse, né? E porque o meu trauma, ele tá ligado à morte, entende? O que eu fiz? Eu não conseguia entrar no ônibus. Eu ia pro ponto, eu ficava esperando o ônibus. Quando o ônibus parava, eu olhava pro motorista e falava: não vou conseguir subir no ônibus. E eu larguei a faculdade por causa disso. E essa crise durou 2, 3 meses, até que eu conseguisse um médico conseguisse um remédio que conseguisse me estabilizar. As drogas de antigamente, elas não tinham essa potência das que tem hoje, né? Então essas coisas vão acontecendo. Eu estava num momento maravilhoso do meu namoro, tudo correndo bem, apaixonada, e de repente eu começava a chorar. Passava dias chorando, dias. Não existe pessoa que... a pessoa que está com você precisa ser muito, muito evoluída para entender isso que está acontecendo. Então, o relacionamento também não ia para frente. Antes da depressão, eu era uma menina que vivia com turmas. Eu tinha muitos amigos. Amigos, né? A gente trata a amizade, hoje eu vejo de outra maneira a amizade.
Mas eu era líder, eu tinha muita gente, as pessoas dormiam em casa, tinha noite que dormia 10 na minha casa, meus pais sempre foram muito receptivos. Depois da depressão, eu não queria falar com ninguém. Eu me afastei de todo mundo, eu preferia a solidão. Então, você vai tendo mudanças de hábitos, as coisas que antigamente te faziam bem, hoje não fazem mais. Tudo bem, isso faz parte da evolução, as pessoas são assim mesmo, ok. Mas a gente tem que se atentar porque para algumas pessoas é muito drástico a mudança, entende? No meu caso, foi muito drástico. O que eu quero falar para vocês? O uso da medicação não incapacita a pessoa, não vicia o paciente. O uso da medicação para depressão correto, ele faz muito bem. E não adianta a gente falar, eu vou na igreja, Deus vai me salvar. Ok, super creio, eu sou uma pessoa de muita fé, muita fé. Inclusive, eu busquei na igreja esse auxílio, né? E eu não vou dizer que não me ajudou muito, muito, porque a fé é o que nos move, né? Não é a igreja, veja bem, não é a igreja, não estou falando mal de nenhuma igreja, não quero falar de nenhum segmento, mas a nossa fé é o que nos move, né? Existe, na minha concepção, existe algo por trás desse universo que é maravilhoso, uma fonte, né? Quando você começa a tomar o medicamento, você precisa de manutenção o tempo todo. Se você tivesse, veja bem, se você tivesse com pressão alta, você iria no médico a cada 6 meses. A depressão é a mesma coisa, tá? Às vezes você faz um tratamento e fica bem. Às vezes você vai ter que fazer pro resto da vida. Como é o meu caso, tá? Mesmo eu buscando há 20 e tantos anos, a minha depressão chegou num ponto em que eu não posso mais parar de tomar remédio. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Tirando a parte que os remédios são muito caros, né? Porque no Brasil tudo é um absurdo. Tá tudo bem. Primeira coisa, existem algumas maneiras, algumas coisas que são importantes para você fazer durante a depressão. A primeira, você não se preocupar. Você precisa ser muito seletivo com a sua mente e tentar se atentar a coisas que realmente são muito importantes para você. Eu sou uma pessoa que sempre busquei ajudar as pessoas, sabe? Principalmente da minha família. Então, e eu espero que a maioria dos seres humanos sejam assim, né? Esse é o correto. Mas, quando a gente se dedica muito ao outro, a gente às vezes deixa de se dedicar a gente, entendeu? Você fica com uma preocupação com aquela tia que tá com um problema com o marido, o que você pode fazer por ela, e fica com a sua cabeça trabalhando no problema do outro e não se preocupa com você. Isso é um erro. Não estou dizendo para você não se preocupar de maneira alguma e deixar sua tia de lado, não. Só que você precisa primeiro estar inteiro para poder ajudar, entende? Eu vou contar um episódio da minha última crise há 3 anos atrás. Eu gosto muito da parte de trabalhar com essas campanhas solidárias, essas campanhas que ajudam as pessoas. Eu gosto muito disso. E quando eu estava no auge da minha crise, eu achei que eu precisava fazer alguma coisa. Preciso fazer alguma coisa para ocupar minha mente. Meu problema não é nada. Olha só, aquela pessoa, não tem onde dormir, não tem o que comer. E eu aqui tenho tudo. A gente cai nessa cilada, muitas vezes. E eu entrei num projeto aqui de Campinas para ajudar os moradores de rua. E é lindo, o projeto é maravilhoso. Aliás, quem tiver interesse, o projeto chama Tive Fome e é um projeto super idôneo e maravilhoso, tá? Tive Fome, procura aí no Instagram que você vai achar. Quando eu comecei aí nesse programa, eu me sentia muito bem.
Mas eles costumam fazer fotos das pessoas durante o projeto, durante o trabalho, com os moradores de rua. E um dia eu vi publicado uma foto em que tinha um morador de rua no fundo. Eu estava encostado em um carro e uma pessoa conversando com esse morador. Eu também estava conversando ali do carro com essa pessoa. A minha cara na foto era de... O que eu tô fazendo aqui? A minha foto era... o meu rosto, a minha feição era pior daquele do morador de rua. Porque existia muita dor dentro do meu coração. Muita dor. E eu percebi naquele dia, o dia que eu vi aquela foto, que eu não estava pronta para ajudar o outro. Eu precisava me ajudar. Entende? Então a gente não... eu consegui assimilar que não adianta eu querer salvar o mundo sem antes me salvar. É muito importante isso. Nessa última crise que eu tive, eu achei uma psiquiatra muito boa, que tirou todos os medicamentos que eu estava tomando, que eram 5, 6 medicamentos, um para ajudar o outro, um para potencializar, outro para diminuir, e assim os médicos vão fazendo. Uma das coisas que eu fiz quando eu tive essa tentativa de suicídio, e foi ao extremo porque a minha família acabou tomando atitudes erradas, sem saber o que fazer, lógico, eles também não tinham experiência e não sabiam o que estava acontecendo, me levaram para uma clínica de recuperação e o Espírito Santo tocou minha mãe e ela não me deixou ali, porque senão eu teria ficado louca, com certeza. E aí eu resolvi procurar ajuda com outro médico. E eu procurei na internet, no meu convênio, um médico através do CRM, pela numeração do CRM, para procurar psiquiatras mais jovens. Porque os psiquiatras mais antigos, eles costumam te dar remédios, químicas, que são antigas também. E eles, às vezes, não evoluíram junto com a ciência, né? Nem sempre, tá, gente? Isso é a minha visão. E aí eu procurei um psiquiatra jovem, mais jovem, né? E eu encontrei uma bênção de psiquiatra que tirou todos os remédios e colocou um. E colocou só um para a depressão e um para eu dormir. E esse de dormir eu fui diminuindo, a gente foi diminuindo, fazendo o desmame dele. Hoje eu tomo remédio de depressão regularmente, todos os dias. E por que eu vim gravar esse vídeo? Porque eu fiquei sem o meu medicamento por 2 dias. E no primeiro dia eu falei, nossa, acho que eu não preciso mais disso. Eu tô bem, não preciso mais dessa química. Não preciso. E no dia seguinte eu não tomei o remédio também, porque eu não preciso dessa química. Eu sou uma pessoa saudável. A gente cai nessa armadilha da mente. Quando foi à noite, começou a me dar uma angústia, aquele nó que fica na garganta, que quem tem depressão sabe o que é, que parece que você vai ficar sem ar. A diferença é que com tudo que eu tenho trabalhado nesses 3 anos, eu consigo compreender que aquilo não é meu, aquilo é do meu cérebro. E foi quando eu corri para tomar um remédio, para que eu melhorasse. E daí a melhora é lenta, né? Hoje eu não tô 100% ainda, mas eu já me sinto um pouco melhor. Então, gente, não para de tomar o medicamento. Não para sem uma ajuda médica, sem que o médico fale, vamos desmamar, entendeu? Porque precisa desmamar, não é assim, pá, tira. Isso faz muito mal, muito mal. E hoje eu cheguei aqui no meu trabalho e tinha uma amiga minha aqui na minha sala. E eu falei pra ela, nossa, eu tive uma crise ontem, contei pra ela que eu parei de tomar um remédio, a irmã dela tá passando pelo mesmo problema. Então é uma pessoa assim que super compreende, né? E ela falou, nossa, Lu, quem olha pra você não imagina que você tá numa crise. Você tá maquiada, você tá arrumada. Vocês percebem a visão das pessoas?
mesmo aquelas mais familiarizadas com o problema. As pessoas não olham para mim e falam, você tem depressão. Nunca. Eu tô sempre bem. Eu procuro estar sempre bem. É por isso que é importante a gente se atentar ao outro, se atentar às mudanças, sabe, de atitude do outro. Hoje, eu sou uma pessoa que não tem muitos amigos, não vive com turma, não gosta de bagunça. Eu sou antiga, né? Eu não gosto de sair, eu não gosto de badalação, e eu gosto dessa solitude. Mas existem pessoas que não. Então, eu sempre procuro falar para o meu filho e para minha mãe, que convivem mais comigo, que tá tudo bem, eu tô bem, né? Eu procuro ser muito sincera com o meu estado de espírito. Ontem, a hora que eu comecei a sentir, a primeira coisa que eu fiz foi falar para minha mãe, mãe, tô assim, assim, mas eu não tomei o remédio. Então, eu vou deitar e dormir, porque isso precisa passar. A gente aprende a lidar com a situação, entende? Bom, a segunda coisa muito importante. Gente, desculpa se não estiver tendo ordem cronológica, estiver um pouco sem nexo. Como eu falei, eu não tenho experiência, eu estou tentando dar o meu melhor a respeito do assunto. O número 2, você saber quem você é. Isso é muito, muito importante, se não for o fator mais importante. Eu tenho uma busca espiritual desde pequena, né? Eu costumo dizer que eu não busquei um caminho, o caminho me buscou. E nessa última crise, eu comecei a buscar de outra forma. Além de buscar uma psiquiatra boa para que pudesse me medicar de maneira correta, eu comecei a fazer terapia. E eu tive um achado, que foi uma psicóloga que cuidou do meu filho quando era pequeno. E ela mudou a linha dela na psicologia. E nesse momento em que eu precisei, ela era exatamente o que se encaixava. Ela está trabalhando com terapia holística. E a primeira coisa que eu fiz foi correr barras. Para quem não conhece, procura saber barra de Axis. Eu não sei se eu vou saber explicar direito, né? Então, procura saber. Eu vou falar o que eu entendo. Eles estimulam pontos na sua cabeça que vão te fazer liberar crenças. O que são crenças, gente? Crenças são aquelas coisas que a gente acredita desde pequeno. A gente vem pra cá puro, né? Você vê um bebezinho dormindo, ele não tá preocupado com boleto, ele não tá preocupado se vai ter comida ou não, ele não tá preocupado se tá chovendo, se tá sol. Ele simplesmente está vivendo. A gente vem assim, cru, perfeito, inocente. E com o passar do tempo, né, a gente vai adquirindo crenças que são trazidas pelos nossos pais, pela escola, pela igreja, pela comunidade. E a gente vai colocando isso como coisas certas para a vida da gente. Vou dar alguns exemplos. Menina não pode sentar de perna aberta. É uma crença. Dinheiro não dá em árvore. Uma crença. Você não pode usar preto que não combina com o seu tom de pele. Crença. Se você não agir de tal maneira, as pessoas não vão gostar de você. Eu mesma falei isso pro meu filho várias vezes. Se você não for bonzinho, você não vai ter amiguinho. Gente, isso é uma crença. E a gente vai colocando isso, embutindo isso na nossa mente e vai crescendo com isso ali no nosso inconsciente, né? No nosso inconsciente. Quando você cresce, você pensa que você precisa batalhar muito para ter dinheiro, porque ele não dá em árvore. Detalhe, dinheiro dá em árvore, gente. Quem vende maçã sabe que dá em árvore, né? Enfim.
Menina não pode sentar de perna aberta. Como assim? A menina senta da maneira como ela quiser, né? Por que você tem que ser bonzinho? Não, você tem que ser do jeito que você acha que você tem que ser naquela situação. E são coisas que a gente vai criando no nosso cérebro, e daí você entra numa empresa para trabalhar, por exemplo. Eu preciso ser humilde, bonzinho, ficar quietinho, porque senão ninguém vai gostar de mim. E daí você tem capacidade para dizer várias coisas, para agir de maneira firme, mas você não faz porque se você não for bonzinho, você não vai ser aceito. Eu tenho uma crença desde pequena, você é grossa, você é brava. Você vê, as pessoas veem fotos minhas, eu tô sempre com a carinha fechada, né? Na verdade, eu tenho a sobrancelha que fecha, né? E eu não sou brava, eu não sou grossa, entende? Mas eu coloquei isso pra mim. Isso é meu, eu sou grossa, eu sou brava. Não, gente, eu não sou, né? Então, são crenças que a gente vai criando. Então, é muito importante a gente se conhecer. Quando ela pega nos pontos, ela facilita com que a gente traga essas crenças à vista e a gente comece a limpar essas crenças, né? É um processo fácil? Não. Quando você traz coisas da sua infância, da sua juventude, para a luz, você tem que ficar cara a cara com aquilo, né? E nem todas as lembranças são boas, né? A gente teve dificuldades, a gente teve tristezas, a gente chorou, e às vezes é uma coisa boba, né? Mas que naquele momento, ali na sua infância, eles reverberaram de uma maneira muito intensa na tua vida. E doeram tanto que você escondeu aquilo dentro da sua mente, entendeu? Ela ficou naquela gavetinha lá escura, não vou mexer com isso. É um processo dolorido. Mas toda dor traz uma alegria em seguida, tá? Isso é fato. Eu tenho passado por esse processo dia a dia e tenho trazido as dores para mim e ressignificado elas. Eu consegui limpar todas? Não. Eu vou passar o resto dos meus dias limpando. Isso. Porque ao mesmo tempo que eu estou me desfazendo de algumas crenças, outras estão chegando, né? Outras crenças vão chegando e vão se armazenando. E a gente vai ter que ir limpando. Quanto mais a gente trabalha isso, mais fácil se torna. Mas uma mente sem exercício não é nada. Entende? Essa terapeuta me encaminhou para um mundo muito mais amplo, né? Além dela correr barras em mim, a gente também tem o trabalho de psicologia em que a gente trabalha essas dores, esses traumas, essas alegrias. E isso ajuda muito você ter uma pessoa que consegue te acolher e te entender. E daí ela acabou me passando algumas informações, para eu buscar no YouTube, como eu falei aqui no começo, para eu buscar no Instagram, para eu buscar leituras. E assim eu fui fazendo, porque quando a gente quer muito ficar bem, a gente busca, entende? Assim, esse caminho da gente se melhorar, eu digo que é um caminho de expansão de consciência, de crescimento espiritual. Ele busca a gente desde o início, porque na minha concepção, no meu entendimento, a gente veio para esse mundo para evoluir. Evoluir emocionalmente, evoluir espiritualmente e, consequentemente, a gente evolui materialmente. Então, não adianta a gente fugir disso, né? Às vezes o caminho vem para você começa a ter percepções a seu respeito e começa a ter essas dores. As dores vão vindo, você começa a entender o que está acontecendo com você e as dores vão vindo. O que você faz com essa dor? Você vai... Eu não quero você, não. Você desvia o caminho e continua. E deixa aquela dor ali. Quando chegar lá na frente, você vai repetir
a mesma dor em outra situação. Porque ela vai vir aqui e falar assim, opa, eu quero falar com você. E você vai fazer o quê? Não quero falar com você ainda. Você desvia, sente mais dor e o caminho vem e vai de encontro com você. Assim é a vida. Então, quanto mais cedo a gente cria coragem de enfrentar essas coisas, mais rápido é a sua cura, entende? Mais rápido é o processo. O meu demorou muito. Imagina, desde 21 anos. Eu tô com 48. Então foram 27 anos, certo? Acho que certo, né? É desviando e desviando e desviando em relacionamentos conturbados, em conflitos com a minha família, em me sentindo vítima, em todo mundo faz tudo de errado pra mim e todo mundo destrói a minha vida. Gente, ninguém faz nada pra você sem que você permita. Eu tenho uma frase que eu falo assim, as pessoas fazem com você o que você permite, certo? Então, o que o outro faz, se você tivesse colocado uma barreira, não teria chegado até você. Que nem hoje. As coisas continuam acontecendo. Eu sou ofendida de vez em quando. Ok, mas a ofensa é dele, a dor é dele. Ela não é minha. Eu simplesmente não absorvo, entende? Nem sempre, gente. Eu não sou perfeita. É só um exemplo, tá? Eu não quero parecer melhor ou mais sábia, porque eu não sou. Não sou. Mas a gente precisa se conhecer. Aí eu procurei no YouTube alguns canais que a minha terapeuta me indicou. Eu vou falar alguns. Temporariamente Humana, Maia Andrade. Ela é muito boa. Marcela Leal, Escola da Liberdade. Marcelo Cotrim, muito bom também. Como é o nome daquela que eu comecei? Kátia Simeonato. Ela é muito boa. Filosofia, gente. Estudar filosofia é incrível. Como a nossa vida é pura filosofia. Ler Epiteto. Eu comecei a ler Dom Miguel Ruiz. O primeiro livro de expansão que eu li foi O Poder do Subconsciente, do Joseph Murphy. Gente, maravilhoso. É a primeira coisa que você precisa ler para entender como funciona o seu cérebro, tá? Para mim, para você começar esse processo de expansão é o primordial. Onde entra a RH? Hélio Couto. Hélio Couto é uma ferramenta de expansão de consciência absurda. E assim, são coisas que a gente percebe o quanto a gente complica, sabe? A vida quando a gente acompanha o Hélio Couto. Porque a vida é tão simples, que chega a ser difícil de aceitar. A gente se pega pensando assim, nossa, mas por que eu fiz tanta história de uma coisa que era tão simples? Entende? A vida é muito mais simples do que a gente pensa. Mas a gente complica porque a gente quer ter coisas extraordinárias, né? A gente busca sempre o extraordinário nos acontecimentos. A RH está sendo muito importante para mim, eu estou na minha terceira onda. O último vídeo que eu gravei a respeito da RH, eu estava num processo muito difícil de querer perdoar e soltar, né, para que deixasse o universo trabalhar por mim. A gente se apega a muitas coisas, eu quero desse jeito, vai ser desse jeito, se não for desse jeito eu não quero. E as coisas, infelizmente ou felizmente, não são assim. Infelizmente porque a gente quer ter o controle, infelizmente, né? E felizmente porque é tão mais prático você soltar, é tão mais leve você soltar e deixar que as coisas aconteçam, sabe?
Semana passada eu tive uma situação em que eu fiquei muito frustrada. Era um encontro que eu ia ter e acabou não acontecendo por N motivos. E normalmente quando isso acontecia, eu ficava muito nervosa. E eu ficava tentando buscar meios daquilo acontecer. E quando aconteceu a frustração, eu só percebi quando eu comecei a fazer uma autoanálise. Mas eu não tô triste. Tipo, meu dia não renderia nada, eu não ia conseguir trabalhar antigamente. Eu ia ficar com raiva do mundo, ia descontar nos outros. E eu não tive essa reação. E no final do dia eu pensei, nossa, mas eu tô tão plena, tô tão tranquila. Aquilo não aconteceu, eu queria tanto. O que é isso, gente? Eu aprendi a soltar. Se não aconteceu, não era o propósito acontecer. Parece hipocrisia falar, mas é verdade. No final do dia eu estava em paz, tranquila, de que o melhor tinha acontecido. E eu não descontei ninguém, eu trabalhei normalmente, feliz da vida, com tranquilidade. E então, o que eu percebi? Que eu aprendi a soltar, né? Não sei em todos, isso acontece em todas as situações, mas nessa situação específica eu consegui soltar. Então a frustração é algo que não me incomoda mais, né? Eu sei lidar com o não. Eu não aceitava não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. E hoje o não para mim é uma coisa tranquila, porque tudo na vida tem um propósito. É bíblico isso, né? Tudo tem um propósito. Então, buscar essas ferramentas de expansão e de mudar o direcionamento da sua vida é muito importante, mas para isso você precisa saber quem você é. Você já se perguntou quem você é? Muitas pessoas falam, nossa, mas você se questiona demais. Nossa, mas você pensa demais. Tudo bem, eu penso demais, eu me questiono demais e tá tudo bem. Se tá incomodando o outro, paciência. Eu sou assim, né? Nesse momento eu estou assim. A Maia Andrade, que é do canal Temporariamente Humana, ela costuma dizer: eu não sou Luciana, eu estou Luciana. E é mais ou menos assim, né? Outra coisa importante para se falar a respeito da depressão, tá ficando super longo esse vídeo, eu não sei se eu tô só fazendo um looping, mas enfim, e eu vou publicar, sem vergonha alguma. Fazer uma relação entre a felicidade e a depressão. Nem toda pessoa depressiva é infeliz, tá? Eu nunca tive. Deixa eu pensar. Tem muitas coisas que eu nunca tive perda de libido, eu nunca tive ideias difíceis. Cada pessoa que tem depressão é de um jeito, partindo do princípio que cada ser é único, entende? Então, cada um tem uma maneira, um sintoma, né? Eu tinha medo quando eu estava em crise, quando eu não estava em crise, eu não era medrosa. Eu tinha esse nó na garganta, que era o que mais me incomodava, que parecia que eu ia ficar sem ar. Diversas vezes eu fui para o hospital achando que eu estava infartando, porque meu coração acelerava. Eu transpiro, meu rosto fica vermelho, eu transpiro feito uma louca. Vergonhosamente. Então, cada pessoa tem uma sensação. Mas isso, a felicidade não tem nada a ver. Eu sou uma pessoa extremamente feliz. Extremamente feliz. Mas existem momentos em que eu tenho angústia. A angústia fica muito grande, entende? Então, nem toda pessoa depressiva é infeliz. Isso é um diagnóstico errado, é uma visão errada das coisas, sabe? Outra coisa, falta de Deus. Gente, isso é uma coisa que a gente sempre escuta.
Busca Deus. Você está no mundo. Isso não é verdade, gente. Eu fui evangélica por 20 anos. E eu busquei a religião porque para melhorar, né? Porque eu precisava de uma cura. E aí, vou parar porque tá tocando o telefone. Olha só que coisa linda. Eu tive que atender o telefone, era minha mãe me perguntando se eu tô melhor hoje. Engraçado, até a minha mãe não acreditava na depressão, achava que eu era frescura. Hoje ela consegue compreender. E eu entendo que é difícil para as pessoas, né? A gente precisa ser gentil também com o processo dos outros, de conviver com a doença, né? Então, eu estava falando sobre a felicidade. Sobre a igreja. Não tem nada a ver com falta de Deus, tá? Eu li a Bíblia 2 vezes de ponta a ponta. Eu sei recitar diversos versículos da Bíblia. Eu conheço a história de Cristo através da Bíblia perfeitamente. Eu tenho uma fé inabalável, inabalável. Nem os meus piores momentos, e olha que eu já tive muitos, abalaram minha fé. Mas as pessoas insistem em dizer que é falta de Deus. E não é. Uma das minhas buscas maiores hoje, né, que eu consigo ter um equilíbrio emocional a respeito de mim mesma, é uma busca espiritual, porque ela também vem desde pequena. Quando eu falo que o caminho me buscou e não eu busquei o caminho, é Jesus Cristo. Jesus Cristo me buscou, né? Assim como ele busca cada um de nós, basta que a gente queira. Né? Existe um versículo na Bíblia que diz assim: eis que estou à porta e bato. Se abrires, entrarei e cearei contigo. Se abrires. E ele está querendo dizer o quê? Que eu amo você. Eu amo você quem quer que você seja. Quem quer, independente de qualquer problema que você tenha, independente de qualquer maldade que você já tenha feito na sua vida. Eu te amo independente de quem você é nessa terra. Eu vou bater na sua porta. Se você me quiser, eu vou abrir. Então, eu sinto essa abertura, esse toque na porta desde muito pequena. E eu sei que para muitas pessoas isso não faz sentido, isso é tipo um conto de fadas, né? Mas para mim, essa busca espiritual é imensamente importante. Eu percebo, meu filho vai fazer 19 anos no ano que vem, ele não é batizado. Nem na igreja católica, nem na igreja evangélica, em nenhuma igreja. E eu levei ele na igreja por muitos anos e ele sabe quem é Deus. Ele sabe quem é Deus, ele sabe quem é Jesus, ele sabe para quem recorrer. Ele é um menino extremamente do bem, tranquilo, amoroso, em paz. E ele não tem necessidade de buscar, e tá tudo bem. Eu não posso impor para o outro essa busca, certo? Então, a gente tem que aprender a respeitar as pessoas e julgar. E não julgar as pessoas. Desculpa. Então, essa busca para mim é muito importante. E é onde entra também a RH. Porque uma das coisas que eu pedi na minha onda, eu pedi muitas consciências. Eu pedi consciência de Neville Goddard, eu pedi a consciência de Dom Miguel Ruiz, eu pedi a consciência do Joseph Murphy. E na terceira onda, que é a última, que é a que eu estou fazendo agora, eu pedi a consciência de Jesus Cristo. E a gente acredita que quando a gente pede a consciência, para quem não sabe o que é RH, a ressonância harmônica entende que está tudo a nosso dispor como é que fala? Está tudo ao nosso dispor, enfim, no universo. Então, eu posso acessar a consciência de alguém porque é como se o universo tivesse um arquivo e eu fosse lá e abrisse o arquivo e pudesse ter as mesmas ideias, entende?
Não é bem assim. Se você quiser saber explicações melhor, você vai lá no Hélio Couto, que ele explica muito bem. Quando eu pedi todas essas consciências, né, desde o começo, eu vou começar a ler o livro do Dom Miguel Ruiz e eu vou entender tudo. Eu vou ler Neville Goddard e vou entender tudo. Não é assim que funciona. Isso a gente aprende com o tempo. O Neville, ele trabalha muito a expansão de consciência para o nível material, né? De que nós somos capazes de materializar tudo o que nós queremos. E com o passar do tempo, eu lendo o livro dele, neste momento eu não me identifico com isso. Eu quero dinheiro? Quero. Dinheiro é tudo para mim? Não. Eu quero fazer viagens e eu preciso do dinheiro? Sim. Eu quero dinheiro porque eu preciso pagar muitas coisas que eu devo? Sim. Mas ele é essencial para mim? Não. Eu consigo ser feliz, eu consigo viver em harmonia, em paz plena, independente de todos esses problemas. Então, nesse momento, Neville, não foi legal para mim. Então, e para a gente ter essa consciência, a gente precisa buscar, né? Não adianta eu falar, eu quero ter a consciência do Joseph Murphy e não ler todos os livros do Joseph Murphy. Não assistir vídeos que falam a respeito do que o Joseph Murphy fala, né? E quando não é esse o seu propósito, quando você pula um obstáculo no seu caminho, isso não vem de encontro a você. Você não se sente, eu costumo dizer que não abre, meu coração não abre, entende? Então, eu busquei essas coisas porque eu estava assistindo Temporariamente Humana, da Mai, e ela falava dos livros e eu achava interessante, e continuo achando interessante, só que não é isso para mim no momento, não é este o meu propósito nesse momento. O meu propósito nesse momento, eu estou entendendo que é mais espiritual do que material. Então, nessa última onda, eu pedi a consciência de Jesus Cristo. Eu vou ser Jesus Cristo? Jamais. Quer dizer, jamais. Isso já é também uma, né, crença limitante. Mas, não, né? Não vou ser Jesus Cristo. Mas eu posso ser a Luciana com uma consciência de Jesus Cristo? Sim. Né? Com a consciência do amor, né? Jesus Cristo era amor, por amor, essa é a verdade a respeito de nós, o amor. Eu vou ser doação? Vou. Eu consigo ser doação hoje, eu consigo ser doação. Mas o que aconteceu? Que eu percebi, ele veio de encontro comigo. Então, o que aconteceu? Eu fui buscar livros que minha terapeuta me indicou lá há 2 anos atrás e eu falei, não vou conseguir ler isso não. Ai, não gosto. É uma leitura que não me agrada. Eu ainda estava muito colada, né? Muito familiarizada só com o Evangelho, com a Bíblia. Então, para mim, qualquer leitura que saísse um pouco do Evangelho ia me confundir, ia me tirar do meu equilíbrio. E agora que a minha consciência expandiu um pouco, eu percebo que as coisas vão vindo, as coisas vêm ao nosso encontro, entende? Então, agora eu li as Cartas de Cristo, né, que traz um Jesus muito melhor, que traz, eu creio hoje que a verdade a respeito de Jesus. Gente, desculpa, mas eu tô no trabalho e o telefone toca o tempo todo, e se eu não gravasse agora, não ia gravar mais, né? As coisas têm que ser feitas na hora. Então é isso, as coisas vêm a seu encontro. Agora, há 2 anos atrás, minha terapeuta me indicou Marcela Leal, Escola da Liberdade, um curso em milagres. E não fazia o menor sentido também, porque ele sai um pouco do Evangelho também, né? Ele traz um Jesus, um Deus muito mais amoroso, um Deus nada rancoroso, aquele Deus que está sentadinho no trono e que está falando para você, você é pecador. Ele não traz esse Deus, e Deus não é isso, né? Então, as coisas estão vindo ao meu encontro e eu comecei a fazer o curso da Escola da Liberdade e flui. Por quê? Porque eu pedi a consciência de Jesus. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as consciências que a gente pede e a gente tem que saber se a gente está preparado para aquilo, se aquele é o nosso propósito, né?
Que mais? Eu comecei a falar da depressão, fui para RH, fui para o Evangelho. Mas é isso, gente. Eu precisava falar essas coisas. Eu espero que eu tenha sido de contribuição. Eu espero que as pessoas que vejam esse vídeo compreendam o que eu estou querendo dizer. Ele ficou muito longo. Eu sei que muita gente vai assistir um pedacinho e vai parar. Não tem problema nenhum, né? Ele não está bem gravado. Eu não sei me expressar totalmente, né? Tão bem. E também está tudo bem. Eu queria falar a respeito disso, gente. Vamos ser mais empático com o outro, né? Vamos ser mais solidário em relação ao outro. Vamos tentar exercitar Jesus Cristo dentro de nós. Nós somos uma centelha. Todas as religiões falam a mesma coisa. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Então, nós temos um pedaço de Deus, nós temos um pedaço de Jesus Cristo dentro de nós. Assim como a gente tem um pedaço de Buda, um pedaço de Gandhi, né? De todas essas almas iluminadas que vieram para cá, e Cartou, né? N consciências. Nós somos eles também, né? Vamos exercitar um pouco isso e tentar enxergar a dor do outro com mais empatia, com mais amor, com mais acolhimento. Essa minha amiga que esteve aqui hoje, que falou que eu estava bem e tal, a irmã dela está numa depressão muito, muito profunda. Ela tem a minha idade, é uma menina maravilhosa, ela também estuda mecânica quântica, né? Mecânica quântica, ressonância harmônica, física quântica e expansão de consciência, física quântica, tá? Tudo tem a ver. Só para tentar alinhar aí. E ela entrou numa depressão muito, muito difícil e ela tem muito pouco acesso a médico, ela não tem convênio médico e a irmã, ninguém sabia lidar com ela. E quando eu vi aquela situação, eu não tenho como falar, ela é ela e eu sou eu. Não, ela é eu ontem, entendeu? Ela sou eu ontem, efeito Orloff. Este sou eu amanhã, então, é um efeito Orloff. Não tem como eu ver a dor do outro e não sentir, entende? Pode parecer ridículo, mas não tem como você ver um pássaro e não pensar, eu sou o pássaro. Gente, não assim eu sou o pássaro, mas nós temos uma ligação, nós estamos aqui todos ligados por uma única fonte, entende? Aquela pessoa que me fez mal, né? Esses dias eu estava tentando ressignificar a memória de um homem que me fez muito mal. Ele faleceu ano passado e quando ele faleceu eu entrei em choque porque eu não tive a oportunidade de dar na cara dele, né? E daí desde então eu estou tentando ressignificar essa memória que eu tenho. Mas eu sou ele. O que dele, o que está em mim que fez com que ele fizesse isso para mim, sabe? São essas coisas que a gente tem que ir questionando no dia a dia. Vou terminar o vídeo falando para a gente ser empático com a dor do outro, independente de qual seja. Porque às vezes a pessoa chega para você e fala assim, eu tô tão triste, você acredita que tinha um anel Bulgari de 5 mil reais e eu queria tanto e eu tô chorando por causa desse anel? Você pode olhar para ela e falar assim, ridícula. Tanta gente passando fome, ela tá chorando por causa de um anel. Gente, não deixa de ser hilário, mas é a dor dela. E a gente tem que ser solidário com a dor dela. A dor é só dela. A gente não sabe o que ela tá sentindo, entende? Isso é não julgamento. Não julgamento. E a outra coisa muito importante que eu quero deixar aqui. Gente, continua com o medicamento. Busque ajuda. Você não é fresco, não é frescura, não é mimimi, tá? Não é falta de Deus. Novamente, você precisa de ajuda, busque. Não é vergonha, gente. Não é vergonha. Uma pessoa com pressão alta, com diabetes, não vai pensar duas vezes na hora de buscar ajuda. Então, busque ajuda. Tenta não se apegar à opinião do outro. Coloca na sua cabeça que a opinião do outro é do outro, não é sua. E cabe só a ele digerir aquilo.
A sua opinião é a sua verdade, é a sua essência. Se apega a isso, se apega, porque eu acho que é o mais importante para a gente ter firmeza em tomar as decisões a respeito da nossa vida enquanto matéria, entende? Se apropria disso, se apropria, é muito importante. Não pare medicação sem ajuda médica, não procure remédio sem ajuda médica, porque o remédio que faz bem para o outro pode não fazer bem para você. Eu, por exemplo, tomei um remédio uma vez que ele me deu efeito contrário. Ao invés de eu ficar melhor, eu fiquei muito pior, que foi quando eu tive a tentativa de suicídio. Então, é uma coisa muito delicada, tá? E muito, muito importante e preocupante. Então, eu gostaria que todo mundo se atentassem a essas duas coisas. Empatia, né? Viver Jesus Cristo dentro de si, em relação a si mesmo e ao próximo, tá? Porque não adianta você perdoar, amar e cuidar do próximo sem cuidar de si mesmo. E procurar ajuda médica. Não é vergonha, não é fraqueza, tá? A gente vê tantas pessoas aí com depressão falando, eu não tenho nada, não, tá tudo bem, isso é fraqueza. Não, gente, não é fraqueza, tá? Eu me sinto uma fortaleza, de verdade. Eu me sinto uma fortaleza tendo buscado ajuda. E assim, trazendo para fora uma pessoa muito melhor, né? Que vai ser de muito mais contribuição, que vai ser muito mais amorosa, muito mais tranquila, muito mais decidida, né? Muito mais bem-sucedida, porque quando você tá bem, tudo tá bem. O seu trabalho fica bem, a sua família fica bem, tudo fica bem. Independe do que tá acontecendo externamente, né? Se você tá com problema financeiro, se você tá com problema no relacionamento, se você tá com... Independente disso, você tá bem, você tá plena. Então, busque. É isso que eu tinha para falar para vocês. Eu espero que tenha ajudado. Desculpa as interrupções, desculpa a maneira como eu falo, se eu enrolei demais, desculpa o tempo do vídeo. E Deus abençoe todos vocês. Um ótimo dia.